Hoje eu vou te contar sobre a CONTAG. A CONTAG é a principal entidade sobre a qual você nunca ouviu falar. É a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Ela está no centro do escândalo do INSS, mas ela não é uma dessas entidades novas, picaretas, que foram criadas recentemente, que tiveram uma explosão de filiados e que talvez quase não prestassem serviço ou simplesmente não prestassem serviço para os aposentados e pensionistas. A CONTAG é uma entidade muito mais antiga, mas também muito maior. A investigação, então, pode ter mirado nas novas entidades e ter acabado acertando uma organização muito mais antiga e muito maior que também vai ter o seu financiamento rediscutido agora, a CONTAG. O Brasil gasta mais de 200 bilhões de reais por ano com a Previdência Rural. São os benefícios do INSS para os aposentados e pensionistas do campo. Esse número pode parecer muito alto para você, e ele realmente é. A Previdência Rural equivale a 30% dos gastos do INSS. Isso a despeito do Brasil ter uma taxa de urbanização de quase 90%, segundo o último censo. Então, como é que isso funciona? Como é que o Brasil tem uma urbanização de 90% e paga mais de 200 bilhões de reais por ano para a Previdência Rural, ou tem 30% dos gastos do INSS voltados para trabalhadores do campo? Que é um outro dado muito interessante que mostra como a Previdência Rural é grande. Em 3.803 municípios brasileiros, mais de 3.800 municípios, equivalendo a quase 70% das cidades do Brasil, existem mais benefícios da Previdência Rural do que da Previdência Urbana. Ou seja, em quase 70% dos nossos municípios, há mais trabalhadores rurais aposentados do que trabalhadores urbanos aposentados e pensionistas também. E o elo que explica esses números todos talvez seja justamente a CONTAG e os sindicatos rurais. Funciona assim: a Previdência Rural ela dá basicamente os mesmos benefícios que a Previdência Urbana, mas tem duas distinções importantes que ajudam a gente a entender esse número tão alto de benefícios rurais no Brasil. Um é que as regras para acesso à Previdência Rural em relação à idade são mais favorecidas. O trabalhador pode se aposentar pela Previdência Rural com 55 anos se for mulher e 60 anos se for homem. Isso está bem abaixo das idades da Previdência Urbana e bem abaixo das idades do benefício de prestação continuada, o BPC, que também é operado pelo INSS. Mas eu acho que talvez a distinção que mais nos interessa aqui é a forma de acesso a esse benefício ou a esse conjunto de benefícios. Na Previdência Urbana, você sabe, o trabalhador tem que contribuir por muitos anos sobre o seu salário, o empregador também contribui, e é baseado nesse tempo de contribuição que ele vai conseguir ou não conseguir a sua aposentadoria ou deixar uma pensão. Na Previdência Rural funciona bem diferente. Também existe um tempo mínimo, mas não é um tempo mínimo de contribuição, e sim um tempo mínimo de efetivo trabalho no campo. Quer dizer, o trabalhador não precisa comprovar que fez contribuições, mas tem que comprovar que estava atuando no campo. E aí que a CONTAG tem um papel central, porque pode ser que para parte dos trabalhadores ou parte dos aposentados e pensionistas, essa comprovação seja feita com base numa carta, num documento do Sindicato Rural, normalmente o Sindicato Rural afiliado à Confederação Nacional, a CONTAG. E isso ajuda a gente a entender por que a CONTAG faz tantos descontos na folha do INSS. Olha, segundo os dados da Polícia Federal, segundo essa investigação, entre 2019 e 2024, a CONTAG fez desconto em mais de 1 milhão de pessoas. É uma entidade então que teria só no INSS mais de 1 milhão de filiados pagando mensalmente para pertencer à associação, fazendo descontos diretos no seu benefício. O total que a CONTAG arrecadou nesse período de 5 anos foi de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais a partir dos benefícios recebidos pelos beneficiários da Previdência Rural. Isso nos sugere, nos indica que talvez uma parte importante desse gasto alto da Previdência Rural no Brasil se deva justamente à forma de comprovação com que a atividade rural é feita, que pode ser lícita ou ilícita, a depender do caso. Trabalhadores interessados em se aposentar antes do que é exigido pelo INSS no meio urbano ou que é exigido no BPC podem procurar um sindicato rural, conseguir uma carta e aí se comprometem, sabendo ou não, a fazer descontos mensais aos sindicatos rurais. E pode ser então que isso ajude a gente a entender por que, segundo a Polícia Federal,
boa parte das pessoas entrevistadas que pagam mensalmente a CONTAG não sabem o que é a CONTAG, ou se sabem, não sabiam que eram filiadas, não sabem do desconto. Pode ser que parte da população da Previdência Rural tenha sido induzida a autorizar esses descontos, ou talvez simplesmente ache que ela tem que fazer esses descontos mensalmente para continuar recebendo o seu benefício. Então, a CONTAG pode ser parte da explicação para a gente ter 200 bilhões de reais por ano sendo gastos na Previdência Rural e ajuda a gente a entender esse número tão alto de beneficiários, 1 milhão de pessoas. É claro que parte desses descontos pode ser de pessoas que realmente são filiadas à CONTAG, participam das suas atividades, querem contribuir, contribuem voluntariamente e de bom grado, mas o fato é que, apesar do histórico muito bonito de lutas da CONTAG a favor dos trabalhadores do campo ao longo da história, recentemente a gente não vê nas suas manifestações um volume expressivo de pessoas participando, que seria correlacionado com esse 1 milhão de famílias ou 1 milhão de pessoas recebendo, na verdade, autorizando o desconto mensal para a CONTAG. Era de se esperar que com tanta gente, com tantas famílias na CONTAG, não, claro, os idosos, mas seus familiares ou outros trabalhadores estivessem participando ali daquelas manifestações, como a Marcha das Margaridas, o Grito da Terra, e isso a gente não vê. Na verdade, a CONTAG está no centro dos episódios mais importantes das investigações da Polícia Federal, que é a autorização entendida como indevida de 34 mil novos descontos. E a Polícia Federal está investigando também movimentações estranhas de pessoas ligadas à cúpula da CONTAG, que teriam movimentado uma quantidade muito grande de dinheiro, incompatível com as suas rendas, comprado imóveis, o que traz um medo, o que traz um receio muito grande de que talvez toda a estrutura que a gente tem da Previdência Rural no Brasil esteja sendo usada ou tenha sido usada nos últimos anos para enriquecer algumas pessoas. Funcionaria assim: a gente cria um sistema diferenciado de previdência favorecido para os trabalhadores rurais, gerando uma demanda de parte dos trabalhadores para pedir esses benefícios, ainda que eles não tenham trabalhado no campo ou trabalhado no campo pelo mínimo exigido. E aí a CONTAG e os sindicatos rurais entrariam oferecendo a comprovação do desconto, essas pessoas se filiariam à CONTAG para poder receber a carta, ou talvez achando que vai ficar afiliada por apenas um curto período de tempo. E aí a gente acaba gastando um monte com benefícios, a CONTAG arrecada um monte com os descontos e a gente tem esse quadro calamitoso que a gente está vendo agora. As cidades brasileiras que têm mais filiados à Previdência Rural são, na verdade, cidades grandes. Por exemplo, São Luís tem 50 mil pessoas que recebem como aposentados ou pensionistas do INSS via Previdência Rural. Teresina, 40 mil. São Paulo, 25 mil. Belém, 25 mil. Por si só, a presença muito elevada de aposentados ou pensionistas rurais em grandes metrópoles não significa fraude. Pode ser que parte, pelo menos, dos aposentados e pensionistas tenha mudado para grandes cidades para ficar com os filhos, ou tenha trabalhado no campo no passado, mas mudou de cidade, ou mudou do meio rural para o meio urbano para buscar uma vida melhor, mas a gente tem essa discussão já há algum tempo no debate previdenciário. Há alguns anos o IPEA, por exemplo, fez um levantamento que mostrou que existem mais aposentados rurais do que pessoas morando no campo em idade para receber aposentadoria em vários municípios brasileiros. De novo, não quer dizer que o sistema esteja todo de cabeça para baixo, mas chama atenção, então, todo esse conjunto de informações somado ao número muito elevado de descontos da CONTAG, mais de 1 milhão de pessoas pagando mensalmente descontos automáticos nas suas aposentadorias e pensões. Isso tudo talvez nos indica que o sistema esteja mal calibrado. Houve uma tentativa de mudar isso na reforma da Previdência de 2019, aprovada pelo Congresso, enviada pelo governo Bolsonaro, que não só fazia uma convergência das regras entre previdência rural e urbana, então diminuindo a demanda, o interesse por receber os benefícios rurais e por se filiar aos sindicatos rurais, à CONTAG, etc. Mas havia ali também, acho que isso é bem desconfortável, uma tentativa de mudar a forma de comprovação de efetivo exercício de trabalho no campo, que deixaria de ser feito por declaração de sindicato e seria feito com base em contribuições diretas, contribuições simbólicas, que não chegam nem perto de pagar o valor dos benefícios, mas que serviriam justamente para mostrar para o Estado, para o poder público, que um determinado segurado está ali de fato no campo. Então seria uma contribuição de cerca de R$ 50 por mês para receber benefícios de R$ 1.500, R$ 1.600 por mês, mas que serviria apenas para mostrar que periodicamente
o trabalhador está ali, ó, eu sou Beltrano, eu moro no campo, eu desenvolvo atividade rural, daqui a alguns anos eu vou usar essa documentação, essas contribuições para pedir o meu benefício. Os sindicatos rurais, a CONTAG, foram radicalmente contras, né? Se você acompanhou um pouco do debate da reforma da Previdência, você pode se lembrar da CONTAG, por exemplo, apresentando um estudo dizendo que não existe déficit na Previdência, chamando a reforma da Previdência de machista, dizendo que a reforma da Previdência era danosa, precarizava o trabalho rural, e embora todos esses pontos de vista sejam legítimos, e a CONTAG tem uma linda história de lutas pelo trabalhador do campo no Brasil, tudo isso hoje é bastante desconfortável quando a gente analisa que a CONTAG arrecadou só nos últimos 5 anos 2 bilhões de reais em descontos, que mais de 1 milhão de pessoas estavam fazendo esses descontos, que boa parte, pelo menos das pessoas entrevistadas nas amostras, não sabia que fazia isso. Então é por isso que eu estou falando que a investigação pode ter mirado nos sindicatos picaretas e acertado uma entidade antiga que faz esse tipo de desconto há bastante tempo. Pode ser então que esses sindicatos novos, Sindinap, não sei o quê, sejam apenas entidades que embora tenham crescido muito a arrecadação nos últimos anos, estejam de certa forma apenas imitando, copiando o que a CONTAG já faz há muitas décadas, claro, prestando serviço, é uma entidade reconhecida, mas com toda essa investigação aí, mostrando que a cúpula da CONTAG, ou pessoas ligadas à cúpula da CONTAG podem ter enriquecido, tudo isso fica bastante desconfortável e aponta que sim, nos próximos anos a gente deveria pensar numa reforma da Previdência Rural para tirar essa forma de comprovação de trabalho rural, para reduzir a dependência dos sindicatos rurais, para evitar esse tipo de fraude que pode ter acontecido, né? Se a gente tem um fiscal estressado, uma dificuldade de controlar a dívida pública, embora existam várias outras despesas que a gente sabe que são menos importantes do que esses benefícios, é muito importante a gente focar na efetividade deles e na regularidade dos seus pagamentos. Será que realmente faz sentido manter para os próximos anos todos esses descontos, esse sistema todo que incentiva as pessoas a se filiarem a sindicato rural, sem a gente ter certeza que elas estavam de fato trabalhando no campo? E embora a Previdência Rural seja um dos gastos mais progressistas do ponto de vista da distribuição da renda, particularmente da distribuição regional da renda que a gente tem no Brasil, ela é muito concentrada ela concentra muito dos seus pagamentos no Nordeste. Apesar disso tudo, é verdade também que muita gente, inclusive a esquerda, já discutiu de forma serena uma possível reforma da Previdência Rural. Eu vou trazer trechos aqui de um texto muito interessante do Nelson Barbosa. O Nelson Barbosa foi ministro da Fazenda e ministro do Planejamento no governo Dilma Rousseff, está no atual governo como diretor do BNDES e fez um texto bastante desapaixonado, olhando para a Previdência Rural e elogiando as propostas que não foram aprovadas em 2019 e enviadas para o governo e que, se tivessem aprovadas, talvez a gente não tivesse esse escândalo do INSS hoje. É razoável que os critérios de aposentadoria urbana e rural convirjam para o mesmo valor na economia do século XXI. O trabalho do rural é certamente desgastante hoje em dia, mas também há vários tipos de trabalhos urbanos com desgaste equivalente, como na construção civil. Mais importante, o desenvolvimento da economia brasileira significa também modernização e automação crescente no campo, gerando melhores condições de trabalho ao longo do tempo. Um dos maiores problemas da Previdência Rural é a falta de comprovação adequada do exercício de atividade rural. Nesse sentido, o governo estava certíssimo ao exigir contribuição efetiva. Bom, não passou, não foi aprovado, a própria esquerda reclamou, a CONTAG reclamou, e é por tudo isso que eu tenho, na verdade, até um pouco de dúvida se os descontos do INSS não voltar. Nesse momento eles estão paralisados. Mas será mesmo que a CONTAG, que se financiou durante décadas por esse modelo, que apoia vários grupos políticos pelo país, vai ficar sem a sua principal fonte de financiamento? Será que em algum momento os descontos não vão voltar? E eu apostaria que, pela força da CONTAG, pelo seu histórico, os descontos do INSS eventualmente vão voltar e em algum momento as investigações vão separar o que a CONTAG faz do que outras entidades que tiveram um crescimento mais recente fazem, mas isso não quer dizer que a gente não deva buscar nos próximos anos uma forma mais moderna, mais atual de lidar com a previdência rural num país que já é há bastante tempo eminentemente urbano.